Olá, olá, olá! Boa tarde a todos! Mais uma vez estou aqui para atrapalhar a tarde de sexta-feira de vocês. Para quem é meu seguidor novo, sou Fábio Vanini, sou luthier de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos. Estamos promovendo essa semana, eu estou promovendo a Jornada EV de Luteria, que é uma semana de estudos de luteria, mas com enfoque para ajudar os interessados em começar na luteria. Tem bastante gente querendo começar e ao mesmo tempo eu acredito que tudo nos mostra um momento extremamente oportuno, uma janela de oportunidades que estamos vivendo nos últimos 2 anos para começar na luteria, ao contrário do que muita gente pode achar que é uma época de crise. Pelo menos assim, o que eu tenho conversado com os colegas, o que eu tenho visto dos meus alunos, não estamos em uma época de crise para se começar na luteria, para começar na profissão de luthier. E para mostrar que que a luteria tem o seu lado, enfim, comercial, tem o seu lado empresarial, tem o seu lado de empreendedorismo, tem o seu lado, vamos falar assim, não sério, mas tem o seu lado que tem uma certa responsabilidade profissional. Por outro lado também, a luteria, como ela é uma atividade que é ligada à música, que por ser uma arte, é uma atividade que tem como uma das finalidades o deleite, né? Eu sempre defenderei que a finalidade primeira da música não é o deleite, mas é a educação junto com o deleite, né? Uma coisa é um professor chegar lá na escola e falar: o teorema de matemática, Pitágoras é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Aqui, para entrar na cabeça, você pegar o ângulo mais agudo do triângulo, né? Não entra direito, né? Mas aquilo é uma forma de educação. A arte, ela também visa educar. Nós somos formados pela arte de modo geral, né? A maioria das pessoas que me seguem são músicos, né? Violinistas, tem vários que são luthiers, tem vários que são iniciantes de luteria, tem vários curiosos, mas de um modo geral, aliás, eu duvido que tenha alguém ali que não seja constantemente formado pela arte. Nós respondemos, nós pensamos, nós, ordenamos o nosso comportamento baseado em grande parte a formação que nós recebemos por meio da música. Portanto, a luteria servindo a música, de certa maneira, ela também tem um componente de deleite, né? De prazer, de satisfação também do apetite sensível, né? Que nós somos corpo e alma, o nosso corpo também tem um lado que precisa ser satisfeito com deleite, porém de maneira ordenada. E é por isso que eu escolhi o tema de hoje, né? Por algumas razões, mas uma delas é essa, que quando a gente ordena o nosso corpo e a nossa alma, também a nossa alimentação, o que nós comemos e o que nós bebemos, temos que submeter a uma certa ordem. E quem manda no corpo é a alma. Quando a gente busca a perfeição colocando o nosso corpo submisso à nossa alma, a nossa sensibilidade submissa à nossa razão. E isso vale também para o comer e para o beber. Então, quando a gente tem a possibilidade de estudar, conhecer e aprimorar o nosso conhecimento relacionado, por exemplo, ao vinhos, que é o tema da nossa aula de hoje, a gente começa a aproveitar muito mais notas do vinho, aspectos do vinho, aspectos históricos, culturais, filosóficos, da gastronomia, do vinho, que nos fazem aproveitar muito mais a bebida do que simplesmente encher a barriga, do que simplesmente satisfazer a língua, satisfação do paladar. Quando a gente fala em satisfação do paladar, a gente fala também em satisfação do intelecto, porque a gente tem a possibilidade de destrinchar o nosso paladar do mesmo modo como a gente ouve música, destrinchando com o intelecto os vários aspectos da música. Se não, do mesmo modo que o vinho passa a ser ou a comida e bebida passa a ser um mero preenchedor de estômago, também a música é uma coisa ambiente, de elevador, de clínica médica, ou de tanto faz se você está dentro do carro, se você está numa sala de concerto. Não é assim que a gente contempla a música, que a gente aprecia a música, e também não é assim que a gente aprecia o vinho. E quando a gente chega nos princípios
estéticos, filosóficos que estão por trás, seja da música, seja da gastronomia, ou seja das atividades manuais, no caso eu puxo a sardinha para a minha brasa, que é a loteria, a gente consegue ver pontos em comum e princípios que estão por trás de tudo e que podem ser aplicáveis a uma ou outra, porque os princípios são universais. O que são princípios são ideias das quais decorrem todas as outras ideias que a gente escolhe para reger a nossa vida. Se a gente tem bons princípios, a gente também tem um bom comportamento, boas atitudes. Se a gente tem maus princípios, a gente... Enfim, eu ia falar umas coisas de política, melhor não entrar em política aqui, em tempos modernos, e que pode levar uma pedrada quando eu sair daqui da rua. Mas eu vou convidar então o Marcelo Andrade, mas antes gostaria de fazer uma breve apresentação do Marcelo enquanto ele não está presente, porque senão ele vai ficar vermelho de vergonha. O Marcelo é um grande amigo meu, de muitos anos, é uma pessoa que tem um conhecimento histórico muito grande, passeou por vários países, e passear não é simplesmente andar na rua e olhar o ônibus e o prédio, é conhecer a história e ver hoje os lugares que remetem à história do passado e ver a influência daquela nação na história do mundo, e também isso reflete na cultura, reflete na gastronomia e forma as pessoas. Então, da mesma maneira como se escuta uma música com intelecto ativo, também você pode ter uma apreciação histórica com intelecto ativo, e o Marcelo, ele é uma pessoa extremamente conveniente para nos ensinar alguma coisa sobre isso, porque ele é um apaixonado por história, filosofia, gastronomia, e a gente escolheu falar de vinhos e violinos porque tem muita coisa análoga, tem muita coisa que dá para extrair desse assunto, e eu espero que as pessoas que estejam sendo formadas por mim em luteria também tenham um progresso cultural, sabendo apreciar melhor o vinho. Deixa eu achar o Marcelo aqui enquanto ele vai entrando. Marcelo é professor de história, tem vários livros escritos, né, relacionados de modo geral, e ele já entrou. Marcelo, tudo bem? Você me ouve bem? Ouço, está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então tá bom. Ô Marcelo, em primeiro lugar, eu queria agradecer você disponibilizar a sua sexta-feira à tarde, que você devia estar apreciando um bom vinho, e você parou para conversar com a gente. Isso para mim já é um motivo de bastante honra, e, sobretudo, poder contar com as suas análises, o seu conhecimento e a sua cultura para a gente poder partilhar com os colegas. E no final, para quem ficar até o final, tem um pequeno desafio que eu propus para o Marcelo. Mas, Marcelo, eu sei que você está preparando uma semana de simbolismo da gastronomia na semana que vem, é isso? Então eu que agradeço aí o convite, é um grande prazer participar aí da live, nossa primeira live, né, Bani? Nós já nos conhecemos já de longa data, já trocamos muitas ideias sobre vários assuntos, mas live é a nossa primeira. Então eu agradeço. Então, semana que vem nós teremos aí uma semana dedicada ao simbolismo na gastronomia, não somente nos vinhos, mas na gastronomia em geral. Espera aí que eu estava apanhando com o negócio aqui, agora foi. Então, nós vamos vasculhar essa área aí tão importante que é o simbolismo nas artes, né? Que, aliás, é o que eu estou me dedicando aqui no Instagram e no canal do YouTube. Ô Marcelo, você tem insistido ultimamente numa coisa que as pessoas desconsideram atualmente, seja na mesa ou seja na vida de modo geral, que é, por exemplo, o ritual. E eu já me deparei muitas vezes com um pequeno ritual, né, no dia a dia de trabalho, né? Os luthiers, de modo geral, fazem isso, arrumar o material, disponibilizar, colocar uma ordem no atendimento dos clientes, etc. e tal. Esse é um pequeno ritual. E a gastronomia, e isso nos ajuda muito do ponto de vista material, né? Enfim, no trabalho. Mas quando se fala em gastronomia, comida, bebida, em poucas palavras, em que o ritual ajuda a aproveitar um almoço, uma bebida ou o conjunto. É interessante, né? Só assim, antes que eu esqueça, né, o ritual está muito presente na orquestra sinfônica, né? Eu gosto muito de chegar antes de começar,
justamente para ter Excelente. aquele ritual na orquestra Excelente. sinfônica. Eles vão afinando os instrumentos, o Spala coordena primeiro, depois tem toda uma entrada dos músicos de forma hierárquica, depois chega o maestro é aplaudido. Então existe a orquestra sinfônica, além de ser altamente hierárquica, né, maestro, solista, Spala, etc., a entrada da orquestra sinfônica é simplesmente espetacular pelo ritual, né? Então o ritual já prepara o ânimo de quem vai assistir uma peça musical. Que quanto maior o ritual for mais intenso, já se espera que o que vai ser apresentado logo depois do ritual seja algo importante. Se o ritual for uma coisa muito simplória, vai se esperar uma coisa pobre. Se o ritual for bom, se espera alguma coisa boa, desde que seja preservada a proporção, claro, né? O cara não vai fazer um ritual numa orquestra sinfônica para tocar alguma música besta. Bem que eu já vi essas coisas acontecerem, que nós estamos no mundo decadente. Mas estou dizendo, mas normalmente não, né? A natureza do ritual é dada apresentar uma certa solenidade, uma certa ordem de procedimentos para executar alguma coisa nobre. Então, o ritual é fundamental na atividade humana. Eu estou plenamente convencido que a decadência da civilização ela é irmã da decadência do ritual. Nós vemos isso também na missa, mas isso é outro problema. E então, por quê? Porque o homem ele foi feito para isso. O homem foi projetado para um mundo desigual, para um mundo ritualístico. Né? E o ritual ele não é só material, ele também tem sua conotação simbólica, que nos projeta para um plano mais elevado, plano espiritual. Então, agora entrando no ramo da gastronomia, imagine só, nós vamos preparar qualquer prato bom, por exemplo, camarão, risoto, um prato elevado, e vamos servir em copo, vamos pegar um vinho bom, vamos servir o vinho num copo de plástico e o camarão num prato de plástico, também, ou de papelão. Fica uma coisa completamente desproporcional. Qualquer um vai reparar que está desproporcional. Entre a solenidade que seria exigida pelo vinho e pelo prato, servir em talheres indignos. Ou apresentar os pratos jogados na mesa, pessoas sentando aleatórias, sem ritual nenhum, sem um início de preparação à mesa. Fica uma coisa completamente desproporcional. Quer dizer, a arte exige o ritual também por causa da ideia de proporção. Tudo na natureza tem sua proporção, o belo exige proporção. Então, entre o ritual e a qualidade da comida, tem que ter uma proporção, senão fica capenga. O Marcelo, uma vez eu fui assistir um concerto, era o Handel, né, era o Messias. Eu tinha lá uns 20 e poucos anos e era uma das primeiras vezes que eu estava indo assistir um concerto mais comprido, né, uma coisa mais longa e tal. E eu estava acostumado a assistir concertos ou apresentações musicais, onde você tem músicas isoladas de um determinado compositor, assim, mas assim, uma peça com unidade do começo ao fim. Tinha sido a primeira vez que eu fui assistir numa sala de concerto. E eu lembro até hoje que eu aproveitei bastante quando o maestro ele fez uma breve explicação, não no primeiro movimento, mas depois ele fazia interrupções e explicava, ressaltando determinado ponto, não só do ponto de vista de timbre, de dinâmica, de intensidade, mas também fazia um paralelo com a letra, destacava certos instrumentos, destacava enfim, o que estava sendo cantado, etc. Eu acredito que quando você faz uma degustação de vinho, por exemplo, com uma pessoa que conhece e que possa fazer essa explicação, você tem um aproveitamento muito maior, porque a coisa é muito mais objetiva. Quando você faz uma degustação de vinho, por exemplo, você costuma dar uma explicação antes, você costuma orientar antes, durante e depois da degustação? Como é que funciona para a pessoa aproveitar melhor um vinho, Marcelo? Então, exatamente, por iniciante, né, quando eu já dirigi várias degustações, é absolutamente necessário explicar, assim como o maestro explicou. Quer dizer, eu seria, entre aspas, o maestro da degustação. Então, é necessário explicar, porque explicando a pessoa percebe o que está tomando. O que prova que a atividade de degustação de vinho e de comida é também uma atividade intelectual,
Porque se ela não fosse intelectual, não dava para explicar. Então, por exemplo, explicando, a pessoa entende. Se o vinho não se relacionasse com a atividade intelectual, não adiantava explicar, ou a explicação não teria sentido com o que a pessoa tomou. O vinho que eu, das minhas degustações, que mais exigiu explicação foi o Jerez, que não, para quem começa a tomar o Jerez, normalmente não entende, acha um vinho muito estranho, muito esquisito. Porém, dadas as explicações, as pessoas passam a apreciar, ou seja, a atividade intelectual orientou o gosto a gostar, no caso do Jerez. Então é uma coisa que eu noto que é impressionante mesmo, como nós temos a alma controlando o corpo, no caso de uma degustação dirigida. Em especial nesse exemplo que eu dei do Jerez. Ô Marcelo, agora uma coisa que eu noto muito curiosa é com as pessoas que não estão habituadas a olhar violinos, a contemplar o violino, a perder tempo olhando e vendo detalhes, comparando violinos. Às vezes eu noto isso aí, inclusive com a Marina, minha esposa, porque para ela, entendeu, um violino de fábrica, um violino chinês, um violino italiano, não é que faça uma grande diferença na vida dela, mas é porque eu ainda não fiz uma exposição intelectual orientada para ela apreciar um violino. Mas eu acredito que para uma grande parte das pessoas, elas olham os violinos e falam, isso é tudo igual, não consigo ver diferença nenhuma. Eu noto que a melhor maneira de se aprender é não só dando uma explicação com detalhes, destacando os pontos, etc., mas também fazendo comparações e analogias. Isso para os violinos. Eu percebo muita gente também falando de vinhos. Assim, vinho é tudo igual. Não, o cara consegue fazer distinções grandes, grosseiras. Vinho doce, vinho seco, vinho tinto, vinho branco. E ponto. É o máximo que a maioria das pessoas chega. Não, eu não culpo essas pessoas por isso, porque de fato uma explicação orientada, etc., não é uma coisa comum. Mas você acha que também comparação, perder tempo, né, que a gente chama de perder tempo, mas avaliando um vinho com uma orientação, a gente pode fazer uma analogia com os violinos? Você, por exemplo, que não tem tanto tempo aplicado nos violinos, como que você... Isso é interessante. Isso aí me chamou a atenção para uma outra coisa. Nós vemos no mundo da pós-revolução industrial que se dá muito valor à velocidade. E a meditação perdeu muito espaço. Se as pessoas fossem mais meditativas, entenderiam melhor a música e melhor a comida e a bebida, mesmo sem explicação. Então é necessário a gente parar e meditar sobre coisas, mesmo que ninguém tenha explicado. A gente tende a chegar a conclusões porque nós somos seres racionais. A música e a gastronomia, elas compartilham de sutileza, as duas artes são sutis. A meu ver, ainda a análise de vinho é até mais sutil que a música. Ela cada detalhezinho já muda muito. A música também é assim, mas eu acho que a gastronomia ainda ela é mais sutil. Então, só com concentração e meditação nós vamos poder perceber essas sutilezas e aprender a classificar. Porque senão vai cair naquele ponto que você falou, só vai conseguir diferenciar grandes desníveis entre o doce e o amargo. Você não vai conseguir diferenciar, por exemplo, num vinho, aromas terciários de aromas secundários. Vai ser muito sutil para o iniciante. Aromas terciários são os dados de barrica, que aí vão ter aromas de caramelo, tostado, etc. Aromas secundários são os dados pela fermentação. Então, aí essas sutilezas da gastronomia só se consegue perceber com muita meditação e concentração. Embora a meditação seja uma palavra não é tão usada no mundo do vinho, mas eles meditam sobre o vinho mesmo sem usar essa palavra. E por que é interessante música e vinho, que eu tenho insistido bastante nas minhas exposições? Porque é o seguinte, porque num jantar e numa degustação do vinho, o único sentido faltante é o da audição. E a música vai completar. Então, ao ouvir música e saboreando um vinho, nós vamos estar presente os 5 sentidos em atividade. Então, a exploração máxima dos nossos 5 sentidos tem que ser uma boa alimentação com uma boa música. Então, por isso que eu gosto desse paralelo entre música e gastronomia, porque eles se completam. E os dois são altamente simbólicos, né? Os dois dão bastante trabalho intelectual, treinar o ouvido, ou tem que treinar o paladar,
as duas artes são muito complementares e tem muitos pontos de contato. Marcelo, quando eu fiz uma vez uma degustação de um vinho italiano, que na verdade o objetivo não era fazer a degustação, mas eu fui almoçar quando eu estava na Itália com colegas do curso, e na Itália eles têm muito mais um hábito diário de apreciar a bebida, né, que nós não temos. Então a gente vai almoçar hoje em dia, no dia a dia, a gente toma água, suco, e a maioria das pessoas toma também refrigerante, etc., ou no máximo uma cerveja, mas lá eles tomam vinho. Inclusive na faculdade, eu fui almoçar um dia num bandejão da Universidade de Parma e as pessoas estavam tomando vinho no bandejão. Tá todo mundo com a sua garrafinha lá. E a gente foi almoçar um dia lá com os colegas do curso, então eram pessoas da minha idade, até mais jovem. E a gente experimentou, era um Nero d'Avola, recomendado por um dos alunos. Falou, hoje a gente vai tomar um Nero d'Avola. Imagina, em plena terça-feira, um intervalo de almoço de trabalho, vamos degustar um Nero d'Avola. E a gente começou a tomar e o rapaz começou a falar, você percebe que tem tom de cereja? Você consegue sentir que ele tem notas de castanha, de frutas secas? Você consegue sentir... Cara, ele foi falando e aquilo foi instalando na minha imaginação a memória gustativa desses elementos. Agora sim, Marcelo, a nossa educação, seja para qualquer coisa, seja para música, gastronomia ou seja para violinos, ela só é possível se a gente tiver referências. E quando a gente faz destaques para as referências, nosso intelecto entende aquilo como algo que deva ser guardado com um asterisco. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Então foi muito mais interessante a gente degustar o vinho com uma pessoa que falava objetivamente o que era para ser sentido, né, percebido, do que se a gente estivesse simplesmente tomando e pronto, com o vinho passeando na língua e tal, tentando tirar elementos dali. Agora, com a luteria, é a mesma coisa. Quando a gente pega alguns instrumentos, a gente faz uma comparação visual entre eles. A gente começa porque, no caso, o som, quando a gente vai fazer, a gente pode fazer uma espécie de degustação de um instrumento também. A gente pega o instrumento e faz comparações. Se a gente não tem o Stradivarius à mão, a gente tem as fotos. E hoje em dia é possível ter fotos muito detalhadas desses instrumentos. Então, por exemplo, eu mandei para você algumas fotos de violino, para você depois a gente fazer uma brincadeira aqui. Mas a gente começa, alguém pode falar, por que você fala que um tal violino é feio, um tal violino é bonito, tal violino é de tal jeito? Eu acho que a melhor maneira para se conseguir, então, perceber os elementos é por comparação. Como que você faz, Marcelo, com os vinhos para comparar os elementos? Como é que, a primeira coisa é distinção e depois comparação. Como é que você faz isso daí com os vinhos? Boa pergunta. Se é que eu estou falando besteira, né? Não sei. Até era outra parte do seu comentário, eu tinha pulado, tinha esquecido. Então, justamente, é absolutamente necessário na degustação fazer alusões e analogia com outros elementos, porque nós vamos... O mundo do vinho é muito rico, né? Um autor diz que a soma dos aromas do vinho pode chegar a 100, quer dizer, então, nós temos uma atividade que exige um treinamento enorme para isso. E o vinho, quando se fala que ele tem notas de amora, por exemplo, nota de pera, nota de maçã verde, não é que o produtor colocou maçã verde lá na hora de fazer o vinho. O vinho realmente, ele cria novos sabores, cria novos aromas. E aí nós temos que fazer pontos no nosso cérebro, senão nós não vamos compreender nada. Nós não vamos falar assim, esse vinho aqui está com aroma X, aroma Z, ninguém vai entender nada. Nós temos que fazer associações mentais com coisas que a gente conhece, com analogias. Então a gente fala, eu tomei um outro café em São Paulo que não me sai da memória, foi o primeiro café que eu tomei com nota de caju, aquilo eu achei espetacular, porque ele lembra o caju. Não é que o cara colocou o caju na hora da torrefação, mas lembra o caju. E assim é que se vai norteando a inteligência, vai norteando o nosso repertório de aromas e de sensações, por analogia de coisas que conhecemos. Esse é o primeiro nível. O primeiro nível é o nível material, que é absolutamente necessário. Então a gente vai fazendo pontos com vinho amanteigado, vinho com caramelo, vinho com cacau, vinho com chocolate, café com chocolate, café com cacau. Várias bebidas vão ter, cervejas também vão ter aromas cítricos. Uma vez tomei uma cerveja com aroma de abacaxi fantástico, aroma de maracujá, e vários. E até níveis
por incrível que pareça, acho que posso estar exagerando, mas não é. Quando o vinho fica envelhecido, a fruta original também envelhece junto com ele. O aroma primário se torna uma fruta mais envelhecida à medida que fermenta e envelhece. Então, por exemplo, às vezes o pêssego se torna uma compota de pêssego. Às vezes uma fruta fresca se torna uma fruta mais madura. Isso é impressionante no mundo do vinho. Além de ele acrescentar vários sabores, também há um progresso na tonalidade, né, das frutas, né? Esse é o primeiro nível de alusão e de analogias que tem obrigatoriamente ser feito. O segundo nível, que é o que eu me dedico mais, é extrapolar esse nível material para o nível simbólico. E aí fazer alusões, analogias, pontos, e tirar figuras com outros seres, com virtudes, com dons do Espírito Santo, com questões históricas, com nações, etc. Quem me acordou para isso foi São Tomás de Aquino. Então ele diz que o vinho simboliza a justiça, a sabedoria e a caridade. Então significa que o vinho tem características materiais que nos levam a fazer essas ilações. Isso daí é o segundo nível que eu me dedico. E também coisas históricas, é verdade. O vinho Jerez lembra muito a história da Espanha, o vinho do Porto, o vinho Madeira, principalmente, é a navegação portuguesa engarrafada. E assim vamos fazendo pontos com questões históricas, com a alma de povos, com dons do Espírito Santo, até com figura de Cristo, né? Eu não sou eu que estou falando, mas o Cordeiro, segundo São Pio X, é a figura de Cristo. Então, esse é o segundo nível que eu trabalho. Os dois são, faço pontos, faço analogias, faço figuras, uso metáforas. Agora, o segundo nível é o mais profundo. Um é o material, outro é o espiritual. Ô Marcelo, tudo isso é muito interessante. E você vê que, por exemplo, a Sagrada Escritura fala assim, que o vinho alegra o coração do homem. Então, a primeira leitura que se faz disso é que o fulano toma vinho, fica bêbado e fica alegre. Mas, na verdade, se a gente for pensar, do ponto de vista de contemplação, a coisa que mais nos alegra é conhecer. Não tem nada que... Porque, assim, o prazer sensorial, ele é rápido, ele é efêmero. Agora, quando você associa isso a um conhecimento, você guarda isso na tua alma como um conhecimento de valor que você possa usar como referência para outras coisas ou aplicar na sua vida, isso é a verdadeira satisfação, né? E não tem nada mais alegre do que ter uma satisfação de um bom conhecimento. Então, quando a gente fala que o vinho alegra o coração do homem, você não concorda comigo de que tem uma relação profunda com a contemplação intelectual, inclusive do alimento? Onde você leva ao máximo... o que vai dar a felicidade é a sabedoria, né? Conhecer as coisas. E a palavra sabedoria vem justamente de sabor. Quem explica isso foi São Bernardo, se não me engano. Porque assim como o paladar destrincha as características do alimento e da bebida, a mente destrincha os mistérios da natureza. Então, o que nos vai dar prazer é a compreensão da verdade. O que vai dar prazer numa degustação não é aquele efeito que o álcool dá, isso é besta. O que vai dar a satisfação do prazer alimentar é primeiro nível material. É identificar as características do vinho, A, B, C, D. E segundo plano, é identificar o que esse vinho está simbolizando. Então, é isso que é o verdadeiro prazer de degustar um vinho, está nisso, não está no efeito do álcool. Não está nisso. Perfeito. Muito interessante. Ô Marcelo, tem uma outra coisa que eu acho que tem uma relação muito interessante entre música e o vinho, que é a questão do timbre. Inclusive, uma vez, num dos workshops, eu destrinchei fisicamente o que é o timbre e os efeitos que isso tem em quem ouve, né? Então, assim, o timbre, o que é? A diferença de um instrumento para outro está no timbre. O som de um piano, o som de uma flauta, o som de um violino, a diferença está entre o timbre. A nota é a mesma, Fá sustenido, a nota é a mesma. Agora, o que é o timbre? O timbre, se você destrinchar, se você pegar um som e abrir ele num espectro de frequências, o timbre ele é uma somatória de várias frequências, certo? Normalmente essas frequências seguem uma série harmônica, uma série de notas que tem relações entre si, algumas com mais intensidade do que outras, e algumas com um tempo maior do que outras, e exatamente a riqueza do timbre está nessa diferença, no resultado final dessas somas para cada frequência.
Então, se eu pegar, por exemplo, um espectro do som do piano, cujo som é resultado de a unha do sujeito batendo na tecla, a tecla batendo na caixa do piano, acionando uma corda que bate um martelinho, todos esses sons somados, a corda vibrando, o tampo interno, a caixa do instrumento, tudo isso somado, jogado no mesmo som, no mesmo tempo, vai dar o som do piano. Se eu começar a limpar esses vários sons por computador, tirar o som da unha, o som do martelinho, o som da caixa, e deixar o som mais puro, principal, ele vai ficar parecido com um flauta, com outros instrumentos que têm menos elementos no meio do caminho, né? Então, assim, o timbre, ele é uma somatória, um complexo de várias frequências, cuja diferença que vai dar riqueza. Então, a gente tem aí unidade, variedade, né? E beleza, e é nisso que está a riqueza. Você acha que dá para estabelecer um paralelo com o paladar e com os sabores? Sim, porque se nós pegarmos um vinho bom, né? Pegamos, por exemplo, Brunello de Montalcino, da Sangiovese Grosso, né, lá da Toscana, que é um dos melhores vinhos do mundo. É um vinho que tem propriamente alma italiana, já que é um vinho muito artístico, vamos dizer assim. É um vinho altamente complexo. É um vinho que ele tem vários elementos, dele, várias notas, né? No mundo do vinho a gente usa o termo notas também, né? Outra ponte com a música. Curioso. Então nós vemos que ele vai ter, ele não vai ter um sabor só, ele não vai ter um aroma só. Ele vai ter vários. Ele vai ter amora, depende também do produtor, mas ele vai ter amora, pode ter morango, pode ter algum item de floresta, pode ter um item amanteigado, pode ter um item de vanila. Então essas várias notas, nota de vanila, nota amanteigada, nota de morango... Nota de ingredientes da montanha, né? O Brunello tem... Então ele vai ter, né, ele é um dos vinhos mais complexos do mundo, né? Ele vai tendo várias notas que somando vai dar uma unidade e faz o que o Brunello vai ter a unidade na diversidade, né? A desigualdade vai criar um bem enorme e não vai deixar de ter unidade. Então esse timbre, que é a melhor alma de um violino, que é a soma de todas essas notinhas, né? Que é o timbre dele, vai dar muita unidade, tá para o vinho essa complexidade. São várias notas, vários sabores que vão fazer o vinho que ele é. E se a gente tomar outro Brunello, vai faltar uma nota e vai substituir por outra nota. E assim vai. Então é o Cabernet Sauvignon, outro vinho complexo. Também vamos ter notas de groselha. Groselha no Brunello, no Cabernet Sauvignon é flagrante, espetacular. Que vai somar com outras notas, outra estrutura, né? Então, o paralelo é claro. Assim como um instrumento vai gerar várias notas, né, que vai caracterizar o que ele é, o vinho também tem isso. Muito bem observado. Inclusive, você vê, comparando um Brunello com o outro, de fabricantes diferentes, produtoras diferentes, de idades diferentes, você também consegue achar a mesma coisa com os violinos. Um violino Stradivarius de uma idade, com violinos Stradivarius da idade áurea, da idade do... Ele tem várias fases, né? O Stradivarius ele é conhecido por ter... Ele não fazia o mesmo padrão de violino a vida toda, ele fez várias experiências, né? Vários instrumentos diferentes, ele tem alguma fase da vida dele que virou referência para todos os instrumentos posteriores, mas a gente não utiliza os instrumentos da fase final da vida dele, esse tipo de coisa. Mas a gente compara... Isso aí me lembra a safra de vinho, né? Se a gente pegar vinhos bons que querem impor uma desigualdade na safra, aliás, a maioria dos bons, né? Eles vão ter e cada safra vai ter um valor distinto. Então me parece que essa é a analogia com o Stradivarius. Ele passou por várias fases, um melhor que o outro, com características diferentes. E assim nós temos grandes vinhos que cada ano é diferente do outro. Um vai ser melhor que o outro. Ô Marcelo, tem uma outra coisa que eu sempre gostei de fazer a comparação, com relação à idade dos instrumentos, né? A gente tem um problema muito sério hoje em dia, que, como você falou no começo, depois da Revolução Industrial, a gente quer a coisa pronta e tem que estar rápido, né? Já tem que resolver a nossa dor, o nosso problema na hora. Então, a pessoa encomenda um violino, ele quer comprar um violino novo, e o violino já tem que reunir características desse instrumento novo, características desse instrumento antigo, tem que ser um instrumento robusto, mas, ao mesmo tempo, tem que parecer antigo. Então, o grande desafio dos luthiers modernos é fazer um violino novo, com som de antigo, com aspecto de antigo, com resistência de novo, tudo resumido, jogado num instrumento só e barato. Isso que é o pior.
Então, assim, porém, o que todos os músicos almejam, pelo menos aqueles que têm um pouco mais de nível, cultura, experiência, eles querem um violino antigo, porque os instrumentos antigos têm notas dos dois sentidos, né? Tem características próprias que os instrumentos novos não têm. E se você fizer um instrumento novo que soa como um instrumento antigo, quando ele ficar antigo, ele vai ficar ruim. Curioso isso daí. Então, o instrumento antigo, ele tem nitidamente, a gente até chama de maduro, mas o que é um som maduro? É um som muito mais profundo, as notas são muito equilibradas, seja ela apertada com o dedo ou solta, seja ela tocada no agudo ou no grave, elas são muito parecidas, tem um timbre, tem uma unidade no timbre, um instrumento que tem um grave muito bonito, né, o grave antigo, cheio de notas que soam junto, que a gente chama de harmônicos, né, tudo isso enriquece muito um instrumento antigo. Então, um instrumento antigo, ele não só é muito mais complexo, como ele nos permite muito mais contemplação. Ele exige de nós uma meditação para a gente poder aproveitar melhor. Agora, com relação aos vinhos, é até comum se pensar que um vinho antigo é melhor. É assim sempre, existem vinhos que são melhores, existem vinhos que não são melhores. O que você pode dizer sobre o envelhecimento dos violinos, Marcelo? Dos vinhos. Os Dos vinhos vinhos, são como os é homens. difícil, até o vinho, o O no final, né? Tem os vinhos que envelhecem bem. Os vinhos são os homens, né? Eles podem envelhecer bem e podem envelhecer mal. Os que envelhecem mal vão se tornar vinagre, são aquelas pessoas que se perdem na vida. E os vinhos que envelhecem bem, que vão ganhando em riqueza e complexidade, são aquelas pessoas que aderiram, né, à boa doutrina e aí com isso se enriqueceram ao longo do tempo em sabedoria e conhecimento. Então, a característica inicial de um vinho, pegar um exemplo concreto de uma degustação que eu fiz de um vinho, de um champanhe, um Blanc de Blanc, não é um Blanc de Blanc jovem, Blanc de Blanc Dom Ruinart jovem, ele tinha a característica de muita energia, muita força, a perlage bem forte, agressivo na entrada no paladar, etc. Muita força, lembrando muito a juventude. E tomei o mesmo vinho, do mesmo produtor, do mesmo ano, 8 anos depois. E aí eu tinha gravado as características iniciais desse vinho, 8 anos depois eu tomei o mesmo champanhe. E é impressionante como é as características do ser humano, não adianta. O vinho ele perdeu força, porque quando se envelhece perde força, perdeu aquela agressividade, impetuosidade do jovem, simbolizada pela perlage, né? E mais ganhou em complexidade, ganhou em sabedoria. O vinho ganhou sabores e aromas que antes ele não tinha. Isso foi envelhecimento em garrafa, e não foi nem em barril, né? A própria garrafa, o vinho vai evoluindo, vai mudando ao longo do tempo. Se ele foi bem envelhecido, ele vai ganhando complexidade, vai ganhando soma de aromas, ou seja, ele vai ficando mais sábio, vai ficando mais equilibrado, vai ficando mais ponderado, vai ficando menos anguloso, mais redondo. E há uma mudança de tonalidade no vinho, né? No vinho branco se percebe muito isso. Ele sai de uma cor muito vibrante para uma cor já mais velha, né? Uma cor mais tendendo para o ouro. É como a nossa pele que vai enrugando, o vinho também enruga, né? O vinho e o homem e o violino são como colunas torsas, né? Que vão ter são como nossas faces, que vão ganhando rugas. Então, o homem, a coluna tórsica, a coluna salomônica, o violino e o vinho, é tudo junto. A idade vai marcando e essas marcas são as marcas da sabedoria e da experiência de vida, né? Então, o paralelo do vinho com o homem, com o violino é esse, exatamente o que você falou. Você tinha comentado uma outra vez que a madeira perde tensão, né? Perde a força, né? Isso é outra coisa que acontece do ponto de vista técnico. O vinho perde força à medida que envelhece, mas ele ganha sabedoria. É impressionante. E não dá para fazer um vinho ao mesmo tempo jovem e envelhecido. Impossível. É impossível, não dá. Assim como não dá para fazer um violino jovem e velho ao mesmo tempo, não dá para um homem ser sábio e jovem ao mesmo tempo. Não dá. Eu acho tão interessante essa comparação,
porque de fato não tem jeito. Como é que a gente fala? Quem tem pressa come cru, né? É mais ou menos assim. Então, se a gente quer um violino velho e um vinho velho novo, não dá. Algum Não custo vai dá. ter, ou o tempo, ou o preço, né? Não tem Não jeito. tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito interessante tudo isso. E eu estava pensando numa outra coisa também, que eu comentei isso aí com você antes também. Se eu pegar um vinho, se eu pegar um vinho e colocar ele para envelhecer com madeira, que é o que tradicionalmente se faz, e eu coloco ele para envelhecer em um outro recipiente, esse tipo de coisa passa para o vinho, Marcelo? Passa. O vinho ele tem uma característica de, mesmo fora do barril de carvalho, né, adquirir características que antes ele não tinha. Então você pode envelhecer um vinho em casa, desde que o vinho seja próprio para isso. Ou envelhecer em barril no produtor, barril de carvalho no produtor. Então são duas coisas diferentes. Uma é envelhecer no carvalho e outra é envelhecer em gênero. Nos dois casos ele vai ganhar complexidade. No caso do carvalho, ele vai ganhar determinadas notas características, que vai ser justamente o amadeirado, o sabor de baunilha, algum gosto de tosta, de caramelo, etc. Eles vão tender muito ao bosque, à natureza, ao passeio no campo, fazendo uma figuração, né? Agora, o curioso é que os violinos, eles também têm maneiras de envelhecer diferentes. Isso é uma coisa que talvez você não saiba, mas os Não, isso instrumentos que envelhecem parado, guardados numa caixa, eles podem preservar características originais, a cor, o verniz, a textura. Agora, o violino que envelhece sendo bem tocado, ele envelhece muito melhor. Então, quando a gente pega um violino antigo e o violinista toca e fala, nossa, o som está muito aberto, o som está grande, o som está envolvente, profundo. Aí você vai ver o instrumento tem marcas de uso, mas ele não tem marcas de abuso, tem marcas de bom uso, que são desgastes só da mão, não tem queda, não tem acidente. Então, isso normalmente você fecha a conta quando você tem um instrumento antigo que foi muito bem usado, muito bem tocado, e ele ainda é melhor quando ele foi tocado por um bom músico. Não porque a boa música deixou o violino bom, mas é porque o instrumento tocado por um bom músico, ele extraiu todas as boas notas do instrumento, do grave ao agudo, com força, com doçura, com isso daí. Então, tudo isso ajuda ao instrumento envelhecer bem. Isso é muito curioso, porque a gente pega músicos que pegam um violino, tocam pela primeira vez o instrumento que está guardado e falam, ele precisa ser tocado para abrir o som. Aí a gente reencontra esses músicos 5, 6 anos depois e fala assim, cara, o violino está muito bom. Eu estou tocando ele todo dia, forço ele, toco bastante, o som abriu muito. E uma das explicações que a gente dá para isso é exatamente acelerar o envelhecimento do instrumento quando você força as tensões do próprio instrumento. Se o instrumento ele vai melhorando, quando ele vai relaxando as tensões internas do material, se você imprime tensão, imprime força no instrumento, ele tem uma tendência a acelerar esse processo de relaxamento natural da própria estrutura. E então um violino bom, ele melhora sendo usado. É curioso. interessante que você usou um termo que também é usado nos vinhos. Você vê vinho que é fechado, outro vinho que está aberto. Porque quando que interessante. quando você vê, às vezes, toma um vinho que, nem todos, né? Aliás, é exceção, vinho que exige o decanter. Quando você pega um vinho que exige decanter e não toma ele no decanter, ele parece fechado, parece travado, sem tá sendo freio de mão puxado. Quando você coloca ele no decanter e agita ele e areia ele, ele se abre, né? Então você usou exatamente termos que são usados Interessante. no coisa. Eu no começo, né, com iniciante no mundo de vinho, achava essas coisas de arear vinho exagerado, né? Até que um expert pediu para eu experimentar um vinho. Eu lembro que eu acho que era um Chateau Maucaillou, Cabernet Sauvignon, bem envelhecido, já que precisava de um decanter. Tomei ele, né? Aí eu falei assim, nossa, mas esse vinho aqui tá meio ruim, hein? Tá muito travadão, isso aqui não tem futuro, não.
Aí ele arejou, né? Era uma experiência, né? Isso aí foi feito de propósito. Aí ele arejou, agora toma o vinho. Pronto, aí ele se abriu. Ele se abriu totalmente. Impressionante. Parecia outro vinho. Muito É o, interessante. Ó, o Roberto, que você falou do instrumento. Hã? desculpa. Não ouvi. Não, eu estou vendo um comentário aqui do Roberto que ele começou a escrever, mas eu acho que eu dei o limite aqui da frase, que tem um experimento no YouTube, está gravado isso no YouTube, de uma pessoa que fez um violino a partir de um tonel de carvalho envelhecido. Aí, só que a mensagem cortou, eu até fiquei curioso de ver. Ah, esse eu fiquei curioso, hein? Ô Roberto, manda o Esse link eu para fiquei nós aí curioso. depois. Eu achei Ô fantástica Marcelo, essa história. então, eu também, apesar de não se usar tradicionalmente carvalho para fazer violino, por que não? Ô É. Marcelo, para a gente encaminhar para o final, eu tinha proposto para você antes um pequeno desafio. Eu não sei se vai ser fácil de fazer ou não, acredito que não seja tão fácil, mas eu acho que é possível. Para quem está assistindo, o desafio foi o seguinte: eu mandei para o Marcelo umas fotos detalhadas de um Stradivarius clássico, era o Sunrise, que é um instrumento que está bem conservado, bem ornamentado e tal. Então, Stradivarius Sunrise. Mandei para o Marcelo uma foto de um Guarneri del Gesù, que é um instrumento, o Canone, que é o instrumento mais conhecido dele. E mandei uma foto de um Amati, que é mais antigo e tem também um perfil de instrumento mais antigo e tem lá suas características. Eu não sei se eu... enfim, eu até vi se dava para colocar as imagens aqui, mas eu não vou conseguir, dos instrumentos. Mas a maioria das pessoas que tocam violino, que estão um pouco habituados, conhecem esses instrumentos. São instrumentos de referência, né? São instrumentos bem importantes. E o desafio é o seguinte: eu falei, Marcelo, dá uma olhada no Stradivarius. Eu dei algumas linhas, claro, para ele aprender, para facilitar a contemplação de cada instrumento, a meditação sobre o instrumento. Olha o Stradivarius, olha um Canone, e olha o Guarneri, né? E olha o Amati, que são instrumentos bem diferentes entre si, e tenta fazer um paralelo com alguma uva ou algum vinho que tenha características interessantes, similares a um perfil de um Antônio Stradivarius, similar a um perfil de um Guarneri del Gesù e similar ao perfil de um André Amati. Ô Marcelo, se você achou possível, conta para nós se conseguiu ter alguma conclusão, se achou o desafio interessante ou se foi fácil. E o que você conseguiu deduzir de tudo isso? Vamos lá. Não, achei bem interessante o desafio, a típica coisa de pensar fora da caixa. E, aliás, há de reconhecer que quando se toca lá, vai numa orquestra, vê um violino tocando, a gente esquece que tem duas artes embutidas, né? Tem a arte do luthier, que fez o violino, e tem a arte do músico que está tocando o instrumento, né? Nós temos duas artes em uma só. Então, estão aí reconhecendo aí o trabalho do luthier, né? Do seu, de todos da história, que fizeram excelentes instrumentos musicais, sem a qual a música não seria possível. Bom, aí o primeiro que eu vou comentar é o Stradivarius, né? O chamado Sunrise. Estranho nome em inglês para um instrumento. É porque é uma relação com algum proprietário desse instrumento. Não foi o Stradivarius que deu o nome. Visualmente, é um instrumento espetacular. Ele tem um trabalho de marchetaria ali do lado, né? Esplêndido. Ele é um instrumento que tem uma promessa, né? Ele promete algo grandioso. Quando vendo esse, você já vê, ele em si é uma obra de arte. Se não tocar nada e pendurar na parede, ele já imediatamente se apresenta como uma obra de arte proporcional, trabalhado. Sempre apreciei trabalho de marchetaria em móveis. Eu tenho um móvel na minha casa, herdado de uma tia, tem um trabalho de marchetaria. Imediatamente já fiquei fascinado com esse Stradivarius. E eu achei ele todo proporcional. Eu achei ele histórico, né, tradicional. Ele tem uma grande promessa. O que é promessa? Você vê uma coisa, você vê uma coisa que ele tem quando ele se desenvolver, claro, né, não está em ato, né, está em potência, antes de ser alguma coisa grandiosa. Eu acho que o som do Stradivarius, realmente ele cumpre a promessa. A promessa existe no vinho também. Quando você vê, por exemplo, um vinho, um Bordeaux, vinhos grandiosos, né, um Brunello de Montalcino, um Pinot Noir, e você vê o rótulo, você vê um grande produtor, ele tem uma promessa muito grande, ele promete algo grandioso no paladar. Então, esse Stradivarius, ele promete algo grandioso quando se toca ele. E como ele também me lembrou delicado,
o autor, o luthier que o fez, né, o Stradivarius, se viu que ele se esmerou, ele perdeu delicadeza com aquela marchetaria. Então, o que eu imaginei? Imaginei um champanhe, um Blanc de Blanc envelhecido. Eu imaginei para um Dom Perignon envelhecido, que foi uma das melhores bebidas que eu tomei na vida. Ele tem que ser envelhecido, né? Porque o Stradivarius é antigo, não dá para fazer associação com um vinho jovem. Então eu fiz associação com o Blanc de Blanc. O Blanc de Blanc tem uma promessa muito, muito alta, ele promete algo grandioso, assim como o Stradivarius. Ele é sábio, ele tem notas ácidas, e o violino ele é um instrumento que tem notas mais agudas, né? Mais do que o violoncelo. Então, assim, a primeira associação que se faz entre acidez é buscar instrumentos com notas mais altas. Então, a associação que eu fiz com o Stradivarius foi com um champanhe Blanc de Blanc feito só com uva Chardonnay, envelhecido. Me parece bem o Stradivarius. E uma música, Primavera de Vivaldi, tocada nesse Stradivarius Sunrise. Ver esse instrumento tocando, sendo tocado por alguém muito bem, Primavera de Vivaldi, tocar e beber, acompanhado, um Blanc de Blanc, Dom Perignon, para mim seria uma coisa assim espetacular. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Quanto ao segundo desafio, vamos para Era o André Guarneri. Amati, né? Esse André Amati me pareceu a cor da madeira mais leve, né? Não me pareceu assim mais suave, mais leve. Ele me pareceu uma fronteira entre um branco encorpado e um tinto leve. Ele me lembrou um pouco o Pinot Noir. Os três eu fiz associação com vinhos franceses. Me lembrou bem um Pinot Noir, porque o Pinot Noir é um vinho muito elevado, né? Todos esses violinos têm uma promessa muito intensa, uma promessa grandiosa, então não dá para escolher qualquer vinho. Então eu imagino um Pinot Noir, que é uma uva tinta leve, né? Que me pareceu bem harmonioso com as linhas leves desse André Amati. O André, não sei porque, me evocou muito a madeira, me evocou muito a ponte do luthier com a madeira, esse André Amati. Não sei porquê. Eu fiz essa ponte. Enquanto que o Stradivarius me lembrou um trabalho manual, no qual houve uma grande transformação da madeira, né? Por isso que eu também fiz associação com o champanhe, porque o champanhe mudou muito o trabalho do terroir. Os mestres de champanhe são chamados mestres de misturas. Então eles mudam muito a natureza, né? Então me pareceu o Stradivarius Sunrise muito modificado. Isso não significa que é ruim ou bom, uma característica. E esse Amati me pareceu pouco transformado. Ora, o Pinot Noir é um vinho que é justamente um vinho pouco transformado, que ele é a expressão do terroir. Ele é um vinho que não se pode irrigar os vinhedos lá na Borgonha, falando o Pinot Noir da Borgonha. A Borgonha é tinta, francês, né? Então me pareceu o Pinot Noir, ele é a expressão do terroir, ele é a expressão do local. E me lembrou muito, suave, expressão do local, sem grande transformação. E esse André Amati me lembrou muito a madeira, que não quiseram transformar muito o violino. Me parece bem, uma coisa de madeira. A textura está bem exposta, né? Está bem exposta. Então me parece, claro, um Pinot Noir envelhecido, né? Ele tem as marcas do tempo, tudo. Me lembrou isso, não sei se a parada foi correta, mas me lembrou o Pinot Noir, um Borgonha tinto. Quanto ao terceiro, que foi o Guarneri, né? O Guarneri foi o mais bruto, né? A madeira já está escura, ele obviamente, pede um vinho mais difícil, pede um Cabernet Sauvignon, envelhecido em carvalho, que é um vinho mais complexo, um vinho mais difícil, para alguns um vinho até estranho, até ruim. Né? Alguns Cabernet Sauvignons tem notas de pele, que para muitos soa como estranho, mas é espetacular quando se aprende o Cabernet Sauvignon. Então a dificuldade do Cabernet Sauvignon envelhecido, com aqueles aromas terciários, com aromas que lembram até pontes com animais, né? Couro, pele, etc. Me lembrou muito esse Guarneri. Me pareceu mais abrutalhado, mais envelhecido.
mais difícil, mais desafiador, como um Cabernet Sauvignon envelhecido, né? Todos eles, todos os três, conforme eu falei, a promessa é grande, tem que fazer paralelo com vinhos grandiosos, com vinhos complexos, né, com vinhos com grande alma, e todos esses três têm que ser vinhos envelhecidos, claro. Então é isso que eu pensei nesse desafio. Gostei do desafio, achei muito interessantíssimo. Achei interessantíssimo fazer a ponte, né, não só com música, né, que é um dos focos do meu estudo, mas também fazer com instrumento musical. Achei excelente. Espero que depois, no outro momento, a gente possa fazer ponte com outros instrumentos, quem sabe com violoncelo, quem sabe com Olha, boa ideia. flauta, quem Com viola. Eu acho que a viola tem bastante coisa. Tão interessante. Hã? A viola tem uma variação timbrística. Fazer várias pontes com vários vinhos, né, com vários instrumentos e vinhos. É bem interessante. Violão, violão clássico. Você falou aí da alma do vinho. Eu não sei se você sabe, acho que não, mas dentro dos violinos também tem uma peça chamada alma, que faz toda a diferença. Tá vendo? Tá, tem. Ô Marcelo, agora sim, agora para a gente continuar esse assunto, eu proponho a gente fazer uma degustação presencial. Eu levo as fotos dos violinos e você leva os vinhos, tá bom? Tá bom. Ótimo. Só que eu acho que nessa sai ganhando. ganhando. Os violinos estão no museu, não tenho como levar. Marcelo, agradeço muito. Eu aprendi muito, muito. Eu dei o assunto aí com a sua e aprendi bastante. Eu não sabia dessa abertura do vinho, não sabia que o violino envelhecia de modo diferente, guardado e usado, achei isso esplêndido. Não sabia que o violino também se abria do jeito que você falou. Eu achei, então, eu que agradeço o convite, agradeço a aula. Foi muito bom aprender aí mais sobre os violinos. Instrumentos tão interessante, bonito, né? Tão poético, né? Então, tá bom. Eu agradeço a presença de todos também. Agradeço a presença de todo mundo. Recomendo que vocês sigam o Marcelo, aprendam sobre simbologia, simbolismo na gastronomia. Ele tem um perfil onde ele tem publicado quase todo dia coisas, até todo dia ultimamente, né, Marcelo? Coisas muito interessantes. Eu mesmo aprendo muito com o Marcelo. Referências históricas, referências filosóficas, referências espirituais. Enfim, aproveitamento muito melhor de todos os sentidos, não só os sentidos materiais, mas também os sentidos da alma, né? E na semana que vem o Marcelo vai estar promovendo a Semana do Simbolismo na Gastronomia. E eu acho muito conveniente, Marcelo, você ter escolhido esse tema de simbolismo na gastronomia, porque a gastronomia hoje em dia é um assunto que está em alta. Mas isso não significa que a cultura das pessoas envolvidas com gastronomia está em alta. O pessoal está muito mais preocupado em fazer uma comida que tenha impacto, ou desafiadora, ou sei lá o quê, do que propriamente contemplar a comida, né, Marcelo? É verdade. Uma pergunta. A maior polêmica na minha exposição foi que eu critiquei pizza com ketchup. O que você me diz? Você é louco. Teve gente que defendeu pizza com ketchup, você acredita? Pois é. Acho que é a mesma coisa que... um descendente de italiano que morou na Itália. Como é que era se alguém põe ketchup lá na Itália, numa pizza? Não, primeiro que acho que ketchup você não encontra no restaurante da Itália. Mas eu vou contar uma coisa curiosa para você, só para a gente encerrar, já que está fazendo uma alusão. Quando o meu professor na Itália, de luteria, estava voltando de uma viagem, ele estava com a família, os filhos pequenos, os 3 filhos eram pequenos na época, tipo 5, 6, 7 anos, era uma escadinha, e eles pararam no meio da estrada, era um domingo à noite, tudo fechado, e a única coisa que tinha no caminho para comer era o McDonald's, porque era fora da cidade, e o McDonald's não tem dentro das cidades, na periferia, onde moram os estrangeiros, porque dentro da cidade não vai para frente. E era o único restaurante aberto, todo mundo com fome, vamos parar no McDonald's. Bom, entraram no McDonald's, sentaram lá e começaram a pedir, né, o que tem? Aí todo mundo, eles olharam e falaram, pai, só tem hambúrguer. Começou por aí, não tem muito escolha, só tem hambúrguer. Só que hambúrguer com uma coisinha, com outra coisinha, bom, tá bom, vamos pedir hambúrguer então. Aí quando chegou o hambúrguer, veio pedindo também a batata frita. Aí os meninos começaram a reclamar, pai, esse negócio tá frio, tá doce. Essa batata tá muito salgada. Aí foram devolver.
Aí falaram, olha, esse hambúrguer tá doce, tá frio, a batata tá murcha e muito salgada. Aí a mulher começou a chorar, falei, mas eu não tenho o que fazer, é tudo a máquina que põe, eu só sirvo. E aí ficou aquele negócio... A atendente ficou desesperada, porque ela não tinha o que fazer, era tudo automático, ela pegava as coisas prontas e servia. Não tem batata sem sal, não tem hambúrguer sem picles, sem o que, sei lá o que, hambúrguer já vem com gosto de velho. Então, o meu professor Desidério falou, foi uma experiência desastrosa, nunca mais. Então, pizza com ketchup não existe lá, só se for turista. Muito bom. Marcelo, agradeço todo mundo. Isso aqui só abre chance para novas conversas, tem muita coisa para a gente analisar ainda. Sigam o Marcelo, recomendo a todos e lembro a todo mundo que hoje à noite às 8 horas, então tem o último dia da live da jornada, tem a última live da jornada V de Loteria, que é o evento que eu estou promovendo, espero todos vocês lá e semana que vem espero quem quiser nas aulas do Marcelo, Simbolismo na Gastronomia. Marcelo, um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado.